Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo, como já tá no título, não é um vídeo muito fácil, nem um pouco fácil, mas... E eu não tô fazendo por A ou por B, não, eu preciso falar, eu quero falar, e eu achei que seria uma boa eu gravar, né? Eu até ia agora lá no quarto conversar com o Bruno referente a esse assunto. E eu, assim como a minha mãe, eu tenho um hábito de falar na escrita. Eu sou péssima para escrever, gente. Péssima, péssima, péssima. Mas eu gosto muito de fazer oração escrito. Gosto muito de conversar comigo mesmo com a escrita, por mais que eu seja péssima para escrever. Eu como letra, enfim. E aí eu comecei a... Vamos começar do começo. Como já tá no... Deve ser esse o título, creio eu. As fases do luto. Se você me acompanha no Instagram ou por aqui mesmo, eu tinha deixado o último vídeo de março reservado para falar sobre o meu aniversário, né? Que foi dia 20 de março. E aí eu acabei colocando, né, o vídeo e fiz, né, do jeito que estava programado, o vídeo do meu aniversário, porém com a temática o aniversário mais triste da minha vida. Foi o mais triste. Eu tive o mais triste em 2020, mas foi um triste com esperança. Aí eu tive um triste em 2021, muito triste, muito triste. Aí 2022 também foi triste, né? E aí agora 2023, assim, o mais triste dos tristes. E de falar de esperança, entrou uma agora aqui dentro de casa. Aqueles bichinhos verdinhos, o povo chama de esperança, né? Acabou de entrar um aqui. Tem dois, na verdade, na televisão. Enfim, olha o TDAH aí já saindo do foco. Mas vamos lá. Cada ser humano tem um jeito de viver o luto. O luto é diferente para cada pessoa, né? Tem pessoa que começa a sofrer assim que recebe a notícia. Assim que recebe a notícia, já começa a sofrer, já começa ali a primeira fase do luto. Tem pessoas que só vão desencadear a fase do luto aí com anos, né? Meses, anos. Conheço uma pessoa que só foi desencadear a chave do luto dela, dele no caso, depois de 5 anos do falecimento. Enfim, porque o sentimento do luto, ele não é uma linha reta, tipo essa caneta aqui, ele não é reto, ele é assim, né, igual meu cabelo, todo cheio de ondas. E tem dia que a gente tá sorrindo, tem dia que a gente tá chorando, tem dia que a gente tá comendo até as paredes, tem dia que a gente não quer comer nada. Cada pessoa é uma pessoa, cada ser humano é um ser humano, né? Mas teve um estudo de uma psicóloga, eu creio que ela seja psicóloga, eu não li muito sobre o assunto, até porque quando eu comecei a ler eu chorei muito. Mas eu fiz a anotação, que é uma das fases, que é a negação, o isolamento, a raiva, a depressão, a negociação e a aceitação. São as fases que o luto tem. Tem gente que começa pelo meio, depois vai pro
pro fim, depois vai, né, cada um ali vai. E eu peguei, eu tinha lido sobre isso quando minha mãe faleceu. Vamos lá. Se você é novo por aqui, nova por aqui, já te digo que esse vídeo vai ficar grande, porque eu gosto de falar e eu preciso falar. E já te digo que, se você não sabe, perdi as duas pessoas mais importantes da minha vida. Foi minha mãe primeiro e agora meu pai. Minha mãe, ela faleceu no dia 29 de junho de 2020. E meu pai faleceu agora recentemente no dia 14 de março. 14? Foi 12? 14. 14. E foram... Eu estou no luto e sinto que são diferentes, sabe? Um luto do outro, assim, são diferentes. Porque o amor era diferente? Não é por isso. Eu me pergunto o porquê que eu tô nesse diferente. Não sei. Preciso voltar pra psicóloga pra tentar entender sobre. Eu acho que até esse vídeo que eu tô fazendo, se você tá vendo é porque ele foi ao ar, é um jeito de... como se fosse a minha terapia. Mas eu tenho que marcar minha psicóloga pra voltar. Enfim, eu vou até mandar esse vídeo pra ela já, pra falar, já começa me analisando por aqui, por esse vídeo. Mas vamos lá. Então, são fases diferentes, estão sendo lutos diferentes. E aí também, indo pro meu pai, realmente as pessoas têm um luto diferente. Eu sofri de um jeito quando minha mãe faleceu, e quando eu dei a notícia pro meu pai, ele sofreu de outro jeito totalmente diferente. E nem foi do jeito que eu imaginei que ele fosse sofrer, né? Então, realmente, aí são jeitos diferentes. E aí também são jeitos diferentes porque no falecimento da minha mãe, ela faleceu na minha frente, né? Ela começou a ter o começo, né? Foi na minha frente. E meu pai, ele tava na CTI, eu recebi a notícia de... CTI, UTI, não sei como você chama. Ele tava e eu recebi a notícia pelo telefone na madrugada. Então, né, foi diferente. E de certo modo, da minha mãe, a gente não esperava, a gente é uma família de muita fé, mas da minha mãe, de certo modo, assim, por mais que a gente não esperasse, mas assim, ela já tava quase 5 meses, então os médicos estavam toda hora falando que queriam desligar os aparelhos, então eu sofri muito, sofro até esse instante, só que meio que a gente já tava meio que preparado, sabe? E ninguém nunca tá preparado. Como meu pai sempre disse, se tem uma coisa que a gente tem que ter certeza é da morte, mas ninguém tá preparado pra isso. Quem tá preparado pra isso? Ninguém, né? Mas só que minha mãe, então os médicos já estavam querendo desligar os aparelhos, tudo, então tipo, era meio que eles dizendo não tem jeito. Mas a gente, por ser uma família de muita fé, a gente tinha, tanto que toda vez que os médicos vinham falar, a gente pode desligar, eu sempre falava, vocês fazem a parte de vocês, porque vocês estudaram pra isso, e a gente do lado daqui, a gente faz a nossa parte, que é oração, muita oração, muita oração, muita oração. Então, e foram quase 5 meses, como eu disse, ela sofrendo entre UTI, quarto, com tráqueo e muitas outras coisas que, enfim, não vem ao caso, mas enfim. Então, quer dizer, até antes do meu pai fazer a cirurgia dele, não tinha uma noite que eu não dormisse e não via, não sei como fala, gente.
a minha mãe falecendo na minha frente, assim, era como se eu revivesse toda noite. Toda noite eu revivia aquela cena dela falecendo. E é muito difícil mesmo. Mas, como eu disse, somos uma família de muita fé e graças a Deus, Deus me segurou. E como eu disse sobre os lutos diferentes, né? Minha mãe, por ela ter falecido na minha frente, eu tive que, no primeiro instante, ser muito forte, não chorar, pra pegar as coisas que estavam no quarto, que era, né, dela, ver o que eu guardar pra poder ir no lugar lá que eles chamam de luto, né, pra poder começar a dar entrada na papelada até o meu marido chegar, que aí eu tive que ligar pra ele, pra já dar notícia pra ele me buscar, pra mim ficar firme, pra ir dar notícia pro meu pai sem chorar, porque se eu chegasse já chorando, né, então tive que ser firme. E aí eu fiquei firme. E aí quando eu caí. E aí quando eu tava começando a ficar mais tipo a gelatina, que tá mole, mas tá dura, sabe? Então tava meio com a gelatina ali. Aí meu pai recebeu a notícia, né? Se você não assistiu o vídeo do meu aniversário triste, depois assiste. Aí ele recebeu a notícia, então aí eu já vi como ele mudou e já tava acontecendo coisas na família, e enfim, e então ele já tava meio, né, balançado com algumas coisas que estavam acontecendo. E aí eu já vi que meu pai começou a mudar, meu pai já começou a emagrecer, meu pai já começou a não ter aquela alegria que ele sempre teve. Era uma alegria meio forçada e muito calado, coisa que ele não era. E enfim, e ele mudou assim, do dia que ele recebeu a notícia, ele mudou. Era, pra quem não conhecia, ele continuava o mesmo, mas se você olhasse bem no olho dele assim, você via que tem uma coisa que não tá legal. E não tava. E aí ele foi pra cirurgia e foi estranho. Eu digo sempre. Na hora eu não disse porque eu não quis encasquetar, mas estava tudo muito estranho. Quando ele foi sentar na maca para poder ir, né, pro centro cirúrgico, assim, quando ele me cumprimentou, me abraçou antes de ir, foi estranho. A nossa conversa nesse último dia, assim, foi muito estranho. Mas, coisa da minha cabeça, a gente ora a Deus e a cirurgia não foi como a gente esperava, mas sempre na fé. E enfim, veio a notícia. E aí, o contrário da minha mãe, que eu tive que engolir, ser forte, o do meu pai, quando o telefone tocou, que eu vi o nome do hospital, eu já gritei, chorei. E mais uma vez, lá vai eu, né? Ver a notícia do médico. O médico me dá a notícia. Mas, olha, eu não sei se você tem fé, se você acredita em algo superior, enfim. Eu creio em Deus, né? E das duas vezes Deus ouviu a minha oração. Como assim, Manuela? Minha mãe me ensinou uma coisa. Na oração do Pai Nosso, a gente diz: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Então minha mãe sempre falava: Manuela, você não pode querer a sua vontade, tem que ser a vontade de Deus. Então eu sempre orei que seja feita a sua vontade. Mas eu sempre pedi uma coisa pra Deus.
eu não queria que meu pai falecesse na minha frente, como foi com o falecimento da minha mãe. E graças a Deus não foi. E quando minha mãe estava internada, eu sempre pedia para que ela não falecesse, porque a gente fazia tipo que um turno. Tinha uma prima minha que ficava durante o dia e eu ficava durante a noite. Então eu sempre pedia para que ela nunca falecesse no turno da minha prima, porque eu sempre pensei também na saúde da minha prima. E enfim. E aí então, né, graças a Deus ela, graças a Deus. Enfim, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Deus ouviu a minha oração nesse sentido. Ela faleceu comigo. A gente tinha acabado de fazer uma oração. Meu pai faleceu, não foi na minha frente, porque eu pedia pra Deus que não fosse na minha frente, porque eu não ia aguentar um outro baque, assim, né? E Deus preparou tudo do jeito que ele achou melhor. E reconhecer os corpos é uma parte muito difícil. Porque ali, por mais que nem no caso da minha mãe, ela acabou de falecer. Eu tava ali. Mas aí você ia ali, já sabia que a pessoa só tá a matéria, sabe? Não é legal. E aí o do meu pai que foi mais... Enfim. Esse vídeo tá grande e eu queria fazer ele curto, mas como eu disse, não tem como. Eu quero falar e eu acho que eu vou soltar assim esse vídeo pra dizer pra quem tá passando pelo luto, seja dos pais, dos filhos, como aconteceu recentemente, né, a tragédia aí dessas crianças, seja da esposa, do esposo, de um amigo, enfim, de uma pessoa querida. Tem essas fases, né? E da minha mãe eu passei por todas elas, pela negação, pela raiva, pela aceitação, pelo isolamento, pela negação, pela depressão, pela crise de ansiedade, de pânico e de dor de barriga, mas é por tudo. E pelo do meu pai também eu tô passando. E aí eu anotei algumas coisas que eu senti nessas crises, tanto da minha mãe quanto as que eu tô sentindo agora na do meu pai. E aí eu anotei e aí eu fui procurar na internet pra ver se pelo laudo internet eu tô indo conforme o ritual. E como eu disse, tem a fase da negação, do isolamento, da raiva, da depressão, da negociação e da aceitação. Que a aceitação é a última fase, é a mais difícil. Sei lá, todas são bem difíceis. E aí eu fui anotando, né, as crises que eu tive, que é tristeza, choro, vontade de ficar só, vontade de ficar em casa, vontade de não fazer nada, falta de apetite ou horas que é muito apetite, culpa, frustração, desânimo, irritabilidade, insônia, sono excessivo, angústia, medo, desespero, taquicardia. O luto gera várias emoções diferentes. Muitas vezes você pode achar que você está numa depressão, mas você não está numa depressão. Você está na depressão do luto. Entendeu? Você está deprimido. Você tá... E aí na fase da negociação você fala com um ser superior, que eu creio que seja Deus. Se eu tivesse feito isso, eu acho que isso não teria acontecido. E eu tô nessa fase com o luto do meu pai. Toda hora eu digo, a culpa foi minha. Porque se eu não tivesse deixado ele tomar aquela medicação naquela hora, e aí depois eu paro, naquela hora ele ainda podia tomar a medicação. Mas eu falo, não, mas eu não devia ter deixado. Porque eu acho que foi aquilo que... Mas não, ele podia. Aquela hora. Mas não, acho que ele colocou gotas demais.
E aí, a minha mãe, eu ficava. Se eu não tivesse ido embora, se eu tivesse ficado até ela chegar, eu já tinha levado ela no médico assim que ela chegou. Se. O que adianta? O se. O se foi. Entendeu? E assim, cada pessoa é uma pessoa, como eu disse no começo do vídeo. Cada ser humano tem a sua fase. Você pode sentir tudo isso que eu falei, mais, menos. Eu falei algumas que eu lembro. É engraçado que quando eu vou na casa dos meus pais para colocar água nas plantas, abrir um pouco a casa, eu vou tranquila. Quando eu volto, eu já percebi isso, tem um ponto do caminho que chegar nesse ponto pra frente, eu começo a passar mal. Até chegar na minha casa. De tal ponto pra frente, eu começo a passar mal. Até chegar na minha casa. Eu tava pensando nisso esses dias. Hoje, minha casa tá razoavelmente limpa. Mais ou menos. Mas, algumas horas atrás, tava aparecendo o lixão da mãe Lucinda. Sabe aquele vídeo que eu postei? Olha que zona minha casa ficou? Tava 10 vezes pior. E aí eu me pergunto, sabe aquela série Os Acumuladores? Entendo. Porque não dá vontade de você fazer absolutamente nada. Eu já disse isso pro Bruno, se eu não fosse casada, eu acho que a minha vida seria cama, banheiro, cama. Eu vou urinar na cama, né, gente? Então, cama, banheiro, cama. Cama, banheiro, cama. No máximo, pego um pacote de bolacha e cama, banheiro, cama. Cama, banheiro, cama. Mas não moro só, né? Até por isso que eu dei uma mini ajeitada na casa hoje. E enfim, mas uma coisa que eu digo, espero que você tenha ficado até este ponto para ouvir isso. Respeite o seu luto, viva o seu luto. Tem pessoas que quando a pessoa falece, ela vai e tira tudo que era da pessoa da casa. Internet ok, tomada ok, e meus circuitos estão ok. Brota no bailão e fala Alexa outra vez. Nossa! Brota Do nada. Nada. No bailão e fala Alexa outra vez. Do nada, gente. Vai animar o vídeo, mas enfim. Se você chegou nesse ponto do vídeo, até me perdi. Mas enfim, se você chegou até esse ponto desse vídeo, eu quero te falar isso. Viva o seu luto, como eu tava falando. Tem pessoas que assim que a outra falece, já quer tirar tudo da pessoa de casa, já quer mudar todas as decorações e viver um novo mundo. Tem pessoas que não, que tipo, ai, peguei isso. Isso é muita recordação pra mim. Muita. E isso aqui tem 30 anos, gente. Vai, uns 28, no mínimo. E... ai, agora a Alexa me destoou e o cachorrinho que eu peguei sem querer foi tudo. E esse cachorrinho foi meu pai que me deu. Uma história bonita, conta outro dia, quem sabe. Mas enfim, então cada pessoa é de um jeito. Mas viva o seu luto e respeitem o luto da pessoa que está de luto. Porque como eu disse, tem pessoas que, assim como eu, no caso da minha mãe, tive que guardar e aí eu estourei depois, só depois de 7 dias. Que aí foi que eu vim aqui pra casa, e aí eu consegui, e aí eu fiquei por muito tempo tendo ciricuticos. E já o do meu pai eu consegui extravasar no mesmo instante. E tem hora que eu falo, nossa, eu não tenho sentimento, eu não tô chorando, era a hora que eu tô chorando. Mas
eu chorei naquele primeiro momento. Esse segundo momento eu já tô vivendo uma outra fase. Dói, dói, é triste, é triste. São pequenas coisas que me lembram e eu dou uma chorada. Enfim, cada pessoa é uma pessoa, cada jeito é um jeito. Respeitem o luto do próximo. Se tiver vontade de chorar, chora. Se tiver vontade de gritar, grita. Não se esconda. Mas se quiser só ficar em casa, fique. Mas uma dica que eu dou, como eu falei, se eu pudesse, eu iria viver na cama. Mas a melhor coisa que me aconteceu foi as pessoas que Deus enviou no meu caminho, assim, sabe? Eu não vou nem falar nomes pra não esquecer alguém. Mas assim que meu pai faleceu, muitas pessoas me mandaram mensagem, aquelas mensagens tradicionais. E muitas pessoas estiveram do meu lado, assim. Muitas pessoas não, algumas pessoas. E assim, são pessoas que... algumas até que eu nem esperava, sabe? E aí a pessoa veio na minha casa no mesmo dia, no mesmo instante. Uma amiga muito querida, assim. Ela veio no mesmo dia, no mesmo instante na minha casa. Só foi eu chegar, ela chegou praticamente junto. E ali ela conversou, me aconselhou. Sim, tem pessoas que não gostam disso. Eu achei bacana, sabe? E gostei. Do dia do meu aniversário não deixaram passar em branco. Por mais que não tivesse clima, era missa de sétimo dia, tudo tal. Mas assim, eu gostei, foi bacana. Deu... sabe, são pequenas coisas que te levantam, não te deixam cair. Porque muitas vezes, assim, no meu caso, se eu caio e mergulho no limo da tristeza e da depressão e da dor. Mas então, pessoas que me ajudaram a não ficar nesse limo. Mas assim, eu tenho as minhas fases. Hoje mesmo é um dia que eu quero falar com todo mundo. Tanto que eu tô gravando esse vídeo, que eu nem sei se vai pro ar. Você tá vendo porque foi. E já tá quase 30 minutos. E enfim, é isso, gente. Vou parar de falar. Luto é isso, é negação, é isolamento, é raiva, é depressão, é negociação, é aceitação, é tristeza, é choro, é vontade de desistir. O mundo perde a graça, vários sintomas físicos. Mas eu digo pra você, tenha uma rede de apoio, tenha um amigo, uma amiga, um marido, uma mulher, um sogro, uma sogra, uma cunhada, um cunhado, não sei. Tenha uma rede de apoio pra caso você vê que tá caindo, você ter pra quem ligar. E faça o principal, corra, procure um profissional da área da saúde pra você poder conversar e não ficar que nem eu aqui, desabafando com uma tela de celular. Mas o luto é isso, ó. Como eu disse no começo. Um dia, é muito difícil que eu vou falar e vão falar que menina sem coração, mas sim, um dia essa tristeza toda fica só as lembranças boas. Você ainda continua triste, mas fica só as lembranças boas. E o que me alegra é isso. Saber que, independente de qualquer coisa, eu sempre disse que amava eles sempre falaram que me amavam, eles cuidaram de mim com muito amor, muito carinho, muito zelo, muito mel. Eles sempre estiveram presentes. Em noites de verão, quando eu era criança, a gente ia passear na praia e sou filha única. E então eles iam, ficavam sentados e eu ficava de noite tomando banho de mar. E minha mãe, quantas vezes ela tava limpando a casa e me via no silêncio, eu tava lá brincando sozinha, ela falava: quer chamar a vizinha pra brincar com você? Eu: não, tô bem. Aí ela: então, quer que a mãe brinque? E aí ela pegava a boneca e brincava comigo. Quantas vezes a gente morava numa casa grande assim, eu criança era magra. Gente, não é gordofobia, tô gorda. É porque eu era magrinha e meu pai. E aí meu pai me colocava no pé dele assim
E aí andava pelo corredor todo. Enfim. E depois que eu casei, a gente morava praticamente, assim, não muito longe. E aí ele ligava, corre, senão o gato vai comer. Ele comprava 1 quilo, ele ia comprar carne pra ele, comprava 1 quilo pra mim e pendurava no portão. E eles eram meu pai. Ele era muito alegre. Eles eram muito alegres. Minha mãe sempre com um tercinho dela na mão, que ela era católica. E meu pai sempre com aquele bigode dele. E é isso. As lembranças boas ficam. Olhar para aquele canto do sofá. É ver minha mãe ali, meu pai aqui, eu aqui. Era assim. E é isso, gente. A vida continua. E já estão 35 minutos de vídeo. Mas é isso. Obrigada por ter ficado até aqui. Curte, comenta, compartilha. E, por favor, digam pros seus parentes, pros seus amigos, pra todo mundo que vocês amam. Se vocês gostarem de alguma coisa, elogie. Se a pessoa é tóxica com você chega e diz, olha, eu não gosto dessa sua atitude porque me faz mal nisso, saiba falar e tenta ver se a situação melhora. E estejam sempre perto dos seus pais, porque a gente tem 1000 pessoas, mas pai e mãe é só um. Enfim, gente, beijo, tchau, e é isso. Elogiem as pessoas, estejam perto das pessoas. Não espere pra depois falar, por que eu não? A consciência tá limpa, tudo que eu pude fazer, eu fiz. E eu sei que onde eles estão orgulhosos de mim. E vão ficar mais, em nome de Jesus. Tchau.